Esse vídeo é, na verdade, uma aula do Clube da Lapidação, e nessa aula a gente falou sobre como recuperar a esperança. Eu resolvi liberar essa aula aqui também no YouTube, porque eu sei que muitas pessoas acabam perdendo a esperança em determinados momentos da vida. Eu acredito que essa aula possa ajudar a você recuperar a esperança, assim como está dizendo no título. Então eu simplesmente senti de compartilhar essa aula com vocês e espero que ela ajude de alguma forma. Boas-vindas a mais esse encontro aqui do Clube da Lapidação. Nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre esquecimento. Na verdade, eu não sei muito bem qual título dá para esse encontro de hoje, então depois eu vou pensar sobre algo, mas o core do encontro é o esquecimento, as coisas que a gente esquece. E como esse esquecimento muitas vezes atrapalha a maneira que a gente enxerga a realidade e nos afasta de algo chamado esperança. Na verdade, acho que o encontro de hoje vai ser sobre justamente esperança e esquecimento, no fundo, porque as duas coisas têm a mesma raiz. E de onde que veio essa necessidade de falar sobre esquecimento, esperança, etc. Geralmente, eu planejo as aulas com uma semana de antecedência e eu fico meditando sobre o assunto para poder trazer para cá com uma clareza mais clara, digamos assim, com a possibilidade de pensamento um pouco mais clara. Mas o encontro de hoje, o tema da aula de hoje, surgiu de um atendimento que eu tive ontem. Um atendimento com uma pessoa que eu faço acompanhamento, né? Era um rapaz, esse rapaz ele é um rapaz que a gente está fazendo acompanhamento desde abril, então aí já são quase, vai começar o quinto mês, a gente está quase recebendo alta, na verdade, agora a gente começou a espaçar mais as sessões para cada 21 dias ou 30 dias, e esse rapaz é um rapaz que ele veio me procurar depois de uma tentativa de suicídio, né? Ele tentou cometer suicídio, desistiu na hora e me mandou uma mensagem, a gente começou a ter esse acompanhamento terapêutico. Logo em abril ali, depois ele ter tentado. E ontem a gente teve sessão e ele relatou que agora a visão de vida dele está muito mais aberta. É como se os pensamentos suicidas de abril e maio ali, tivessem trazido uma mudança de perspectiva dele para a vida. E as sessões também trouxeram esse aprimoramento. Por quê? Porque eu também sou um paciente que tentou suicídio. Entende? Eu também já tive nesse lugar. Então é como se, muitas vezes, quando a gente passa por esse lugar, vou chamar de lugar, esse lugar escuro, que é uma depressão profunda, esses pensamentos muito negativos, quando a gente consegue sair, depressão não tem cura, ela tem remissão, né? Mas quando você consegue sair, você consegue mudar o olhar que você tem perante a vida. E é muito engraçado pensar nessa questão do suicídio, né? Agora, a gente está em setembro, essa aqui é a primeira aula de setembro, vocês vão ver que agora em setembro todo mundo vai começar a falar sobre conscientização do suicídio, mas ninguém pensa nisso durante o ano. Acabou casando aí com o mês, setembro, de prevenção do suicídio, mas não foi planejado, foi uma coisa que casou e eu senti de trazer aqui. E uma coisa engraçada sobre essa questão do suicídio é que o suicídio, o pensamento do suicídio, é um dos principais erros de visão da pessoa humana, no sentido de que é como se a nossa visão, como se a nossa percepção de realidade ficasse um pouco amputada e a gente tem só o sentimento de colocar um fim à existência em si. E essa amputação da visão, que faz a gente ter esses pensamentos negativos, de colocar fim à vida, ela é causada justamente pela falta de esperança. Só que, quando a gente fala de esperança, a gente tem um conceito meio que errado do que é a esperança. Geralmente a gente pensa na esperança como esperar algo, como ter fé. E não necessariamente esperança seja isso. É que esperança é você olhar para o amanhã e acreditar que o amanhã existe. Só que quando a gente fala de falta de esperança, o que causa a falta de esperança depende muito. Geralmente essa causa de esperança que leva ao pensamento autodepreciativo, autodestrutivo, ela tem algumas raízes, né? Geralmente a raiz dessa falta de esperança ela vem
da baixa autoestima. Essa baixa autoestima pode vir do bullying, ou de um trauma, ou de uma perda de sentido em relação à vida em si. Mas, sobretudo, essa falta de esperança que leva ao pensamento suicida é causado por uma falta de esperança relacionada ao esquecimento de si. E ao esquecimento de si, esquecer quem você é, que traz a perda de esperança em si, que causa a perda de esperança. Então a gente tem duas coisas aqui para abordar nesse encontro de hoje, pelo menos na minha parte, né? Está sendo gravado aqui, que vai ser disponibilizado depois. Essas duas coisas que eu queria abordar é justamente a esperança e a falta da esperança, né? O que causa a falta da esperança, e o esquecimento em si. Porque essas duas coisas andam juntas, como eu falei agora há pouco. Antes da gente começar a falar disso, a gente precisa tentar entender o que é o esquecimento, ou melhor, do que a gente esquece. Esse esquecimento é uma coisa que acompanha a gente desde que o mundo é mundo, né? Em todas as mitologias, em algum momento a gente esquece, o ser humano esquece. Em árabe, no idioma árabe, ser humano é insan. Eu já falei isso em algumas aulas, mas ser humano é insan. E insan também significa aquele que esquece. É como se o ser humano, então, fosse o ser que esquece. Mas não é um esquecimento no sentido de, tipo, putz, a Andressa pediu para eu comprar verduras no supermercado e eu esqueci. Ou esqueci de pagar as parcelas do cartão, esqueci de pagar tal boleto, esqueci de pagar as... Não é esse tipo de esquecimento. O esquecimento do insan, do ser humano, dos árabes, é um esquecimento metafísico. E como assim metafísico? Quando a gente fala de metafísica, geralmente a gente pensa em algo espiritual, que a espiritualidade é metafísica, né? E não é necessariamente isso, a metafísica, que eu quero me referir aqui com o esquecimento. A palavra metafísica significa para além da física. E para entender o que é metafísica, a gente precisa entender o que é física em si, ou melhor, pensar na física. A palavra física vem de physis, do grego physis. Hoje, quando a gente fala em física, a gente tende a pensar naquela matéria da escola, onde a gente calcula movimentos dos corpos e deslocamento, e desconsiderando a resistência do ar, coisa impossível, né? Desconsiderar a resistência do ar, porque se não houvesse resistência do ar, todo mundo não ia conseguir respirar e ia estar todo mundo morto agora. Mas a gente aprende física assim. Acontece que física é isso também, mas não é só isso. A palavra física vem de physis, do grego. E physis é um conceito, principalmente para os pré-platônicos, né? Physis é a substância que move o ser. Todos os entes têm physis. Todos os entes têm physis. Inclusive aqueles entes, aqueles seres que aparentemente não têm matéria. Quando eu falo ente, eu estou dizendo a respeito das coisas. Eu sou um ente, você é um ente, essa capinha de fone de ouvido é um ente, esse negócio de fita aqui adesiva é um ente, eu nem sei porque eu tenho isso aqui na mesa, mas está aqui, deixa eu jogar para lá inclusive. Tudo isso é um ente, todas as coisas são entes. E todas as coisas têm algo, tem algo dentro delas, é como se fosse o que move as coisas em si. Physis é um conceito, portanto, né? Todos os entes têm physis, então. Por exemplo, seres que não têm matéria também têm physis. Por exemplo, para pensar na luz. Qual que é a matéria da luz? Ok, a luz tem uma matéria, que é o fóton, ou o lúmen, dependendo do que você está falando, mas existe uma matéria na luz. Inclusive, o Einstein ganhou o prêmio Nobel não pela teoria da relatividade, mas sim pelo conceito do fóton elétrico. Ele conseguiu descobrir a matéria que dá luz e o desvio que a gravidade causa nessa luz, enfim. Só que se a gente para pensar na luz em si, por natureza, a luz ela não é uma matéria tão palpável quanto uma pedra. Entende o que eu quero dizer? Mas a luz tem physis também.
Só que a luz, por natureza, não tem uma matéria tão palpável quanto a terra, quanto a pedra. Portanto, physis não é só matéria. Tanto a luz quanto a terra têm physis. O problema do esquecimento, que é esse o tema central da aula de hoje, é que o esquecimento humano ele é relacionado ao esquecimento da physis em si, que vai além da matéria. É como se o ser humano esquecesse, de alguma forma, que existe uma luz em si mesmo. E o ser humano acaba esquecendo dessa luz interna e acaba vivendo a vida buscando uma matéria densa. E acaba dando um significado para essa matéria densa, um significado existencial. O que eu quero dizer com isso? É como se a gente ficasse buscando o tempo todo algo que preenchesse um vazio interior que a gente tem, que só vai ser preenchido com o entendimento de si mesmo, não com coisas. A gente tem uma tendência a buscar fora o que está dentro. A gente tem uma tendência a querer comprar coisas para aliviar um sentimento de vazio interior causado pela falta de observação do interior. Quando a gente vive a vida inteira buscando nessa matéria densa, né, nas coisas da Terra, digamos assim, eu sei que pode estar parecendo um papo um pouco abstrato por enquanto, mas daqui a pouco as coisas vão fazer sentido. Quando a gente vive a vida na busca dessas coisas densas só da matéria, a gente percebe que a matéria vai perdendo valor. Então, quando essa matéria vai perdendo valor, ao mesmo tempo ela vai perdendo a possibilidade de ser alcançada, no sentido de que a gente quer conquistar algo, mas aquele algo, a gente sabe que aquele algo que a gente vai conquistar não vai ter o mesmo valor que teria se a gente conseguisse ter paz interior no sentido, né? E com isso, com essa busca desenfreada por prazer, a gente pode dizer, com essa busca desenfreada por suprir um vazio interior com coisas do mundo externo, a gente vai perdendo a lembrança de que nós mesmos temos uma metafísica. Tá, talvez eu tenha começado com os dois pés aqui, não era a intenção, mas... Bom, vamos lá. Tentar pensar em matéria de física e metafísica. O que é mais real para vocês? O ontem ou o amanhã? O que é mais real? O ontem ou o amanhã? O ontem é mais real. Por quê? Por que o ontem é mais real que o amanhã? Porque o ontem já foi. O ontem já foi física. O ontem já foi matéria. O ontem já foi palpável. O ontem já aconteceu, você já sentiu o ontem. O ontem já passou, já não existe mais. Só está em memória. Ok? Mas aonde estão os teus planos? Aonde está o teu foco de ação? No ontem? Ou no amanhã? Se o teu foco de ação, se o teu olhar está no amanhã, os teus planos estão no amanhã, a tua esperança ainda existe. Entende? Porque você consegue perceber para além da física. A perda da esperança é a perda do olhar metafísico para o mundo. No sentido de que, se você tem esperança no amanhã, se você tem um plano para amanhã, você consegue perceber internamente que amanhã haverá luz. E por haver luz no amanhã, existe uma nova possibilidade de ser, de renascer e de começar a agir na realidade de acordo com o que você almeja para o teu eu em potencial. Só que o problema é que quando a gente perde isso, a gente cai justamente naquele esquecimento do insan. A gente se torna, de fato, um insan, que é o ser que esquece. E a principal causa do suicídio é justamente esse esquecimento do amanhã, essa perda da metafísica, essa perda do olhar para amanhã. E é engraçado que, como que eu cheguei nessa percepção, né? Foi ontem com a conversa com esse paciente, enfim, mas também foi com uma conversa que eu tive com a Andressa no final de semana. A Andressa olhou para mim e falou assim: putz, Vinícius, lembra que amanhã precisamos comprar ração para Areta. Areta é o nosso cachorro. Vinícius, lembra que amanhã precisamos comprar ração para Areta. Eu pensei, caralho, é isso.
É isso. É isso. É isso, cara. Lembra que amanhã. Como é que eu posso lembrar do amanhã se o amanhã não aconteceu? Eu fico arrepiado com isso, porque é muito foda se vocês conseguirem pensar nisso. Isso aqui é magnífico. Lembrar do amanhã. O que é lembrar do amanhã? Lembrar do amanhã é um movimento de esperança. Não há como lembrar de algo que não aconteceu, mas você tem tanta fé que o amanhã vai acontecer que você precisa lembrar no agora de algo que vai acontecer no futuro. Ou seja, você precisa, nesse momento, lembrar que vai ter um amanhã, lembrar que a vida continua e que você tem planos para amanhã. Portanto, você é capaz de se deslocar no tempo em busca daquele amanhã que você busca, daquele amanhã que você quer. Então, lembrar do amanhã é um movimento de esperança. E esse lembrar do amanhã é justamente o que faz o ser humano ser o ser humano como espécie. Esse lembrar do amanhã, esse movimento de esperança, é o que transformou o ser humano de um. É o que. Na verdade, é o que abriu a árvore genealógica do ser humano para que o ser humano pudesse tornar o Homo sapiens sapiens. Foi essa possibilidade que a gente tem de barganhar, digamos assim, de negociar com o amanhã, que fez a gente conseguir desenvolver algo chamado agricultura. Nenhum outro animal lembra do amanhã, nenhum outro animal faz planos para o amanhã, nenhum outro animal guarda comida para comer amanhã. Esse lembrar do amanhã fez a gente começar a guardar a caça, guardar o alimento. E fez a gente começar a desenvolver mais e mais o nosso cérebro. O nosso cérebro começou a crescer, por quê? Porque a gente guardava o alimento, a gente não precisava gastar tanta energia, vou colocar nessa palavra, para ir atrás da caça novamente, porque a gente lembrou que amanhã teremos fome. Ou seja, o que é lembrar do amanhã? É olhar para o passado, pensar nas experiências que você teve e pensar, eu não quero que isso se repita, portanto, no agora atuarei para que amanhã eu não sofra os mesmos sofrimentos que sofri no passado. Quando a gente consegue lembrar do amanhã, a gente começa a desenvolver como ser de fato. Como eu falei antes, foi justamente isso que foi desse lembrar do amanhã que veio o desenvolvimento da agricultura, veio o desenvolvimento do guardar a comida, o que possibilitou o nosso crescimento do cérebro e o crescimento da nossa sociedade como um todo. Esse lembrar do amanhã fez a gente começar a olhar para o céu e perceber que existem estações do ano, fez a gente começar a olhar para cima e perceber que em determinados lugares chove mais. E quando chove, as plantas crescem. Então fez a gente tentar plantar sementes para que daqui a 6, 7 meses a gente pudesse comer. Então esse lembrar do amanhã é a esperança que move o ser humano. O ser humano é movido pelo lembrar-se do amanhã. O ser humano é movido pelo ato de esperança. E é justamente desse lembrar do amanhã que vem a esperança, né? Enfim, essa esperança de que amanhã ou daqui a pouco a gente ainda vai estar aqui. Porque se eu pergunto para vocês, antes a gente fez aquela brincadeira, né? Estavam falando ali sobre o post que eu fiz da nota de falecimento, brincando. Mas é uma possibilidade, entende? É uma possibilidade. O que vocês vão fazer depois desse encontro? Quais são os teus planos? Todo esse teu plano para o depois é um movimento de esperança. É um movimento metafísico. Quando a gente perde esse olhar metafísico, esse olhar de planejamento, a gente perde justamente a única qualidade realmente humana, que é a lembrança de que existe um mundo para além do passado e do presente, que existe um amanhã real, que existe um lugar melhor no amanhã. E outra coisa sobre o lembrar do amanhã é que quando a gente consegue lembrar do amanhã, essa construção dessa frase, a gente consegue lembrar que o tempo não existe. Agora começou a pira, né? Se a gente parar para pensar no tempo, presente, passado, futuro, isso tudo é um conceito abstrato. Passado, presente e futuro não existem. Não existe. Passado, presente e futuro são criações humanas.
É o ser humano olhando para a realidade que o cerca, para o seu universo, e tentando trazer ordem, para que possa haver comunicação. É isso que é o tempo cronológico. A gente já falou sobre esse tempo cronológico em algumas aulas aqui. Mas se a gente parar para pensar e tentar se colocar no ponto de vista do universo, eu sei que isso aqui é um pouco complicado para nós, meros mortais, não existe tempo para os olhos do universo. Só existe algo chamado eternidade. Nem o agora existe. Nem o agora existe. Tá, tudo bem, existe o agora, a gente está falando, mas ao mesmo tempo que o agora não existe, tudo é agora, porque tudo é eternidade para os olhos do universo. O tempo não existe no universo. O tempo é uma criação do homem para trazer ordem justamente para sua contagem de esperança, para os planejamentos, para poder mensurar o tempo de plantar, o tempo de caçar, o tempo de semear, o tempo de preparo da terra, etc. Só que no universo só existe eternidade. E a gente esquece que nós, seres humanos, somos a eternidade se experienciando como tempo. E por causa desse esquecimento de que a gente é a eternidade se experienciando como tempo, a gente esquece de olhar a realidade com um tipo de contemplação amorosa, contemplação metafísica. Por isso que a gente esquece de quem a gente é de fato. A gente esquece que a gente é a vida. A gente é a vida. Nós, nesse momento, somos uma sucessão ininterrupta. O que eu quero dizer com isso é, desde a primeira célula que existiu nesse planeta, essa vida que essa célula continha foi crescendo e se multiplicando até chegar nesse momento. Nós somos uma sucessão ininterrupta de vida acontecendo desde o momento em que a vida surgiu no planeta. Nesse planeta que a gente chama de Terra. Quando a gente consegue perceber isso, cara, a gente está contemplando a eternidade. E ao conseguir colocar isso dentro de você, esse conceito de eternidade, de que você é a vida se experienciando de maneira ininterrupta, desde que a vida surgiu nesse planeta, quando você consegue ter esse olhar para a vida, cara, é bonito demais. É muito bonito, cara. É muito bonito. Deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês aqui no iPad. Isso aqui é bonito demais, na real. Eu sei que talvez esteja parecendo um pouquinho de loucura, mas é porque é dessa loucura que a gente esquece. E é essa falta de loucura que causa a gente perder a esperança. Perder a nossa noção de eu. Perder a nossa identidade sobre tudo. E faz a gente cair no esquecimento. Se a gente cai no esquecimento, já era. É uma abertura para um quadro de niilismo, onde nada faz sentido, onde tudo é abstrato demais. E o que eu estou fazendo aqui? Cara, você é a vida se experienciando, é isso que você está fazendo aqui. Você é a eternidade se experienciando no tempo, é isso que você está fazendo aqui. E a gente vai se esquecendo disso, e a gente vai se perdendo nas nossas noções de eu. A gente vai se perdendo com problemas que aparentemente não são tão abstratos, com problemas que a gente chama de real, com problemas que não importam nada perante a eternidade. Tipo, medo do julgamento alheio, lembrança do bullying que eu sofri na escola. Ah, me chamaram de gordinho quando eu tinha 12 anos e agora não consigo ter nenhuma namorada. Cara, isso aí não importa. Não, importa pro teu ego, mas no fundo não é tão importante na vida como um todo. Enfim, acho que nós somos justamente essa eternidade experienciando no tempo. Então, nós somos a eternidade se experienciando no tempo. Sobre isso que a gente falava. E aqui está você. Vermelhinho, bonitinho, aqui está você. Você tem um pai e uma mãe.
Para que você existisse, você teve que ter um pai e uma mãe. Apesar de talvez o seu pai ou a sua mãe não serem tão presentes quanto você gostaria que eles fossem, apesar de talvez a sua mãe ser uma mãe solteira e o seu pai ter só aparecido na hora ali do sexo e depois nunca mais ter aparecido, apesar de sua mãe, na verdade, talvez ser uma megera indomada que só briga contigo o tempo todo, apesar do seu pai ser um narcisista, filha da puta, etc e tal, você está aqui nesse momento. Você tem um pai e uma mãe. Alguém te gerou. Certo? E esse seu pai e sua mãe tem um pai e uma mãe, que você chama de avós. E esses seus avós, cada um deles, por incrível que pareça, também tem um pai e uma mãe. São os caras que você chama de bisavós. E esses bisavós também têm um pai e uma mãe. Meu Deus do céu, olha só. Olha só. E esses seus tataravós também têm pai e uma mãe. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Esses seus tataravós também têm pai e mãe. Que também tem 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 pai e mãe, que também tem pai e mãe, que também tem pai e mãe, que também tem pai e mãe. E eu vou continuando. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte. Se a sua mãe e o seu pai não tivessem se conhecido, teria esse ser meio estranho, vermelhinho e cabeçudo aqui chamado você? Não. Se os seus avós não tivessem se conhecido, teria esse ser chamado mãe? Não. Teria esse ser chamado pai? Não. Pensa em toda essa teia que constitui os teus antepassados. Se um desses risquinhos azuis, se uma dessas pessoas tivesse sido apagada da existência, tudo isso aqui teria sido apagado da existência. Tudo isso aqui teria sumido. Portanto, não existiria você. Mas, por incrível que pareça, ou talvez um milagre, digamos assim, matemático, essa porra toda aqui aconteceu. E você está aqui nesse momento. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu vou me usar de exemplo aqui para facilitar. Eu tenho 28 anos, eu nasci em 95. Meus pais nasceram em 1970. Então aqui a gente tem 1970. Meus avós nasceram em 1940. Meus bisavós nasceram em 1920. Meus tataravós nasceram em 1900. Meus tataravós nasceram em 1880. Meus tataravós nasceram em 1860, etc e tal. Quando a gente chega aqui, só nesse quarto ou quinto quadrante de quem você é hoje, a gente está voltando só 200 anos no passado. 200 anos no passado. A vida na Terra tem 4 bilhões de anos. Isso aqui, tudo isso que está desenhado aqui, todos esses antepassados, não representam nem 1% de toda a tua evolução. Para vocês terem noção, todos nós compartilhamos, não todos nós, mas grande parte de nós compartilhamos a mesma mitocôndria,
O que é a mitocôndria? A mitocôndria dentro da célula é a parte onde gera energia para a célula. Essa mitocôndria, ela muito provavelmente seja a mesma desde do primeiro ser unipluricelular que habitou esse planeta que a gente chama de Terra. Isso aconteceu há cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás. Toda essa sucessão de vida teve que acontecer ininterruptamente para que você pudesse estar aqui agora. Se um homem de Neandertal tivesse tido relação sexual com outra pessoa em vez daquela que ele teve de fato, a tua carga genética não estaria aqui nesse momento, portanto você não existiria, porque não teria um cruzamento aqui. Isso aqui já afetaria todo o resto da tua existência. Portanto, você é uma sucessão de milagres. A nível matemático, você é uma sucessão de coisas que tinham que acontecer por algum motivo. E a gente não está nem olhando o todo ainda. Para cada ejaculação que o homem tem, saem cerca de 30 a 80 milhões de espermatozoides. Vocês conseguem perceber o que é isso? Se o espermatozoide que fecundou a tua mãe fosse qualquer outro espermatozoide, toda a tua carga genética e provavelmente tudo que você seria diferente, portanto não seria você. Multiplica isso por não sei quantos. Multiplica essa potencialidade por cada um desses encontros. Se não fosse o espermatozoide certo, não teria a carga genética que você carrega contigo nesse momento, portanto não existiria você. Então, existia apenas uma chance em 80 milhões para cada uma dessas junções de pessoas, para cada uma dessas junções de seres vivos, para cada uma dessas junções de coisinhas que foram se evoluindo até se tornar quem você é. E você esquece. A gente esquece. E a gente olha para o amanhã sem esperança e pensa em colocar fim nessa vida que habita a gente. A gente esquece. Tudo bem, talvez você não tenha filhos, tudo bem, mas você está aqui. Talvez aqui seja o fim de toda essa vida, né? Toda essa vida que chegou até você, tudo bem, não há problema nenhum nisso. Mas é a tua vida, é a tua chance de experienciar o tempo. É a tua chance de experienciar a realidade por 60, por 25, por 30, por 60, por 80, 120 anos, seja lá quantos anos forem, você está experienciando a vida, entende? Dentro de você está toda a semente de eternidade. Do passado e provavelmente do futuro. Porque pensa em quantas pessoas você já tocou na sua vida. Pensa em quantas pessoas, de alguma maneira, você é responsável também. Em palavras que você disse, em conselhos que você deu, em brigas que você causou no trânsito. Toda essa vida que vive em ti, toda essa vida que aconteceu contigo. Isso tudo importa, saca? Isso tudo muda o mundo. A gente só não percebe, mas muda. Qualquer mínima coisa que a gente faça altera toda a realidade. Mas a gente não percebe. É muito louco ver isso, cara. É muito louco. Porque isso aqui não é nem 1% do que é a realidade, entende? E mesmo assim já faz a gente ter uma visão do que poderia ser. Uma visão do que realmente é. Existe um arcano no tarô que é o mago. Ele é o arcano número 1, ele é o começo da jornada. O arcano 0 é o louco, onde é o ego se experienciando, mas ele consegue
primeiramente ele consegue entrar em contato com o mago, então ele começa a ver a realidade como a realidade é mais ampla. Existem alguns símbolos nesse arcano que aumentam a nossa percepção. A mesa é o princípio da realidade. É onde o mago atua. Mas percebe que o olhar do mago não está voltado para a mesa. Está voltado para algo que vai para além da mesa, para algo que não é visto na realidade material ou física. É algo que está para além. Então o mago olha para a metafísica. Ele enxerga uma realidade maior do que a sua simples mesa, do que a simples coisa que todo mundo enxerga. Por que ele tem esse olhar? Porque existe algo que protege esse olhar. Existe algo que aumenta a possibilidade do olhar, que é o seu chapéu. Qual que é a função de um chapéu? Ora, um chapéu num dia de chuva protege você da chuva. Você não molha o seu rosto na chuva com o chapéu. Um chapéu num dia de sol te protege do sol. Você não queima os seus olhos se você está usando um chapéu. Esse chapéu te permite enxergar a realidade. Protege o teu olhar para que você não se perca nas intempéries do tempo, para que você não se perca na physis. É esse chapéu que te permite olhar para o além, para a physis. Esse chapéu tem um desenho. Esse desenho é a lemniscata. É muito provável que você já tenha visto esse desenho em algum lugar. Ele é também conhecido como símbolo do infinito. Para a filosofia, principalmente para a filosofia metafísica, a única coisa infinita e eterna é algo que eles chamam de ser em ato puro. O que é o ser em ato puro? Uma das formas da gente ver o ser em ato puro é Deus. A gente pode chamar esse ser em ato puro de Deus. Eu gosto de chamar o ser em ato puro de universo ou de vida. Vida. Essa vida, para os gregos, é Eros. É o que causa a vida, é o Eros. A gente vai falar mais sobre Eros em outra aula, não hoje. Mas há uma vida em mim e há uma vida em você. É a mesma vida? Podemos dizer que não, mas ao mesmo tempo podemos dizer que sim. Só que essa vida se experiencia nesse momento como Vinícius, e ao mesmo tempo essa vida se experiencia nesse momento como Ana, como Débora, como Viton, como Maria, como Marcelo. Existe uma vida individual que é só minha, existe uma vida individual que é só tua, mas nesse momento a minha vida está tocando a tua, e a tua vida não vai mais ser a mesma, porque a minha vida tocou a tua, e a tua vida tocou a minha. Portanto, nós criamos aqui um enlaçamento de realidade, onde a tua realidade jamais existirá sem que a minha realidade exista. Portanto, a gente está se tocando e se criando ao mesmo tempo que a gente conversa e fala. A gente está criando um universo. Universo, único verso. O princípio, a palavra, a criação. Toda palavra que você solta, que você conversa, que você troca com alguém, é uma potencialidade de criação, de vida para aquela pessoa. É como se, no momento em que eu falo, eu crio uma possibilidade de interpretação da realidade em você que não existia antes. Portanto, eu crio um novo universo de visualizações positivas ou negativas para a tua percepção. E é disso que a vida humana é feita. Quando a gente consegue lembrar do amanhã, ou melhor, lembrar da eternidade, lembrar do ato, lembrar do ser que a gente é e não cair em esquecimento, a gente está protegido pela metafísica. A gente está protegido pelo agir, pelo pensar no amanhã. A gente está protegido por esse ser em ato puro, pela potencialidade de enxergar a eternidade em tudo,
Tudo é ato, tudo é possibilidade, tudo é realidade ao mesmo tempo, coabitando e existindo. Certo? Outra forma da gente ver essa lemniscata, a lemniscata é um símbolo, obviamente, é só um símbolo, mas aonde a gente enxerga o símbolo? A gente enxerga esse símbolo no tempo. Isso é um relógio de areia. Um relógio de areia. Que mais uma vez faz o desenho da eternidade. Quando essa areia acabar de descer, virarei o tempo e ela começará a ser contada mais uma vez. E o tempo acontece no agora, esse instante eterno. É sempre agora. E é sempre eternidade. Outro lugar que a gente enxerga essa lemniscata é no movimento do Sol. 365 dias. O Sol se move. E se você tirar uma foto todo dia do mesmo lugar, você vai perceber que durante um ano o Sol faz o movimento da lemniscata, do infinito. O Sol, na alquimia, simboliza o ouro. É esse símbolo do Sol, é um círculo com um centro. Na psicologia analítica, é o self, o Sol. Deus. O sublime. Algo que levanta o nosso olhar. É impossível enxergar o Sol sem olhar para o alto. Isso aqui já é simbólico por natureza, entende? Porque o simples fato de você levantar a cabeça, olhar para cima e acreditar que existe um amanhã, já te coloca numa outra percepção de tempo. Já te coloca numa outra percepção de esperança, porque amanhã talvez o sol se levante mais uma vez e eu também me levantarei. É necessário olhar para cima, para além da physis. Assim como o mago não está com os olhos presos na própria mesa. Ele tem um olhar que parece meio perdido, mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque ele sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe o que ele busca. E o que ele busca não tem nada a ver com simples matéria. Ele busca a existência em si, a natureza do ser em si, a natureza da vida que habita nele, para que ele possa ser. No tarô, existe mais uma carta, um arcano que tem esse chapéu da lemniscata. Esse arcano é a força. A força também tem um chapéu. Percebe que, mais uma vez, o olhar da força não está no seu obstáculo. Não está olhando para o leão. O leão ela já domou. Ela olha para além do leão. Para além do leão. Ela olha para o próximo passo. Ela olha para o amanhã. Ela olha com esperança para o futuro. E talvez, pessoal, talvez esse olhar com esperança para o futuro seja justamente o segredo para a gente conseguir entender melhor o que é a realidade, sabe? Para que a gente não esqueça o que é a realidade. Para que a gente não esqueça o que existe. Para que a gente não esqueça quem a gente é, em essência. A gente é toda a existência se experienciando nesse momento como Vinícius, como Débora, como Rodrigo, como Ana, como Maria, como Felipe, como Vanessa, como Caio. E vocês tudo que eu cansei de falar nome agora. Mas a gente é toda a realidade se experienciando, só que a gente esquece dessa porra. Vocês conseguem... Cara, vocês conseguem perceber que cada um de nós aqui... Desculpa, mas eu vou ter que falar isso. Cada um de nós aqui tá a uma punheta de não ter existido.
Desculpa, pessoal. Mas é que isso é muito engraçado. Se, digamos que, sei lá, se o nosso pai tivesse tido uma poluição noturna antes de ter tido relação sexual com a nossa mãe e nós fôssemos aquele espermatozoidezinho que tivesse no saco naquele momento, já era pra nós, entendeu? A gente esquece dessa porra, cara. E a gente fica desesperado. Ah, mas o que vai ser de mim? Oh, que... Porra, tudo bem, a gente tem sofrimentos no agora, mas colocar fim à existência por qualquer sofrimento é idiota. É uma amputação de percepção do que é a realidade. É uma amputação do olhar de esperança para a realidade. Então, tudo isso para dizer que a vida pode ser uma merda, mas é a tua merda, entendeu? É a tua chance, cara. É a tua chance. Você é um milagre. Um milagre meio tosco, meio estranho, mas é um milagre, porra. E dá pra ampliar a visão ainda mais. O cara que te fechou a frente hoje no trânsito também é um milagre. Aquele desgraçado também é um milagre, entendeu? Quando a gente consegue perceber as pessoas para além do que elas acham que elas são, a gente vive num constante um tipo de alegria constante, mas não é bem alegria, é num tipo de vida constante, assim. Você consegue experienciar a realidade como ela realmente é e você consegue rir disso. Porra, não percebeu? Tu tá aqui, cara, tu existe. E talvez é isso que importe. Beleza, pessoal? Não esqueçam. Nós somos a eternidade se experienciando no tempo. Nós temos uma vida, essa vida é nossa, e nós somos a vida se experienciando na própria vida em si. Quando a gente consegue perceber isso, a nossa noção de quem a gente é muda, e a noção de quem o nosso amigo é também muda, de quem aquelas pessoas que a gente odeia, detesta, também muda. Porque se elas estão aqui é por algum motivo. Não cabe a ti decidir qual é o motivo. Não cabe a ti. É uma coisa talvez um pouquinho maior do que o teu próprio ego alcança. Beleza? Bom, essa foi a minha parte no encontro de hoje. Espero que tenha ajudado alguém. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, que a maioria das pessoas acaba assistindo o vídeo e não se inscreve. E também, caso você queira aprofundar ainda mais nesse tipo de conhecimento, se você quer também fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo que você, eu te convido a fazer parte do Clube da Lapidação. O link para fazer parte do clube vai estar aqui embaixo. Dentro do clube a gente já tem mais de 70 aulas sobre a vida humana, sobre simbologia, mitologia, psicologia profunda. Temos também a nossa comunidade, onde a gente discute temas aprofundados. Temos também análise de livros, filmes, séries, desafios, manuais de autoescrita, enfim. São vários conteúdos, vários exercícios que vão te ajudar a construir uma vida com muito mais significado, sentido e propósito. Você tem interesse então em participar do clube? Basta clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. A gente se vê. Tchau, tchau.